Aí, galera, daí? Tranquilo? Só na boa? Bora mais uma? Questão 63, ela diz o seguinte: um estudante projetou um transformador ideal, que será utilizado durante uma aula em seu curso de eletrônica. O transformador possui em seu primário 20.000 espiras e recebe uma tensão alternada de 220 volts, gerando uma potência de 440 watts. Se o secundário desse transformador possuir 10.000 espiras, qual o valor, respectivamente, da corrente alternada em amperes e a potência em watts geradas no secundário? Beleza? Então, primeira coisa, vamos anotar aqui os dados do problema. Ele me deu que no primário, número de espiras no primário é 20.000. Número de espiras no secundário é 10.000. A potência é igual a 440 watts e a DDP, a tensão no primário, né? Recebe em seu primário uma tensão de 220 volts, tá bom? E aí, primeira coisa, antes de partir para o exercício, vocês sabem o que é o transformador? Um transformador, né, parece óbvio, mas é bom lembrar aqui que um transformador é um esquema, é um aparato, é uma engenhoca, é um aparelho que transforma a tensão. Você tem aí na sua casa uma tomada de 110 volts, você quer utilizar um aparelho de 220 volts. Você pega um transformador para transformar essa voltagem. Ou vice-versa, a tomada 220 e você tem um aparelho 110 e você usa. Beleza? Mas não é só isso, tá? O transformador ele não é só para uso doméstico. Ele faz a transformação da voltagem que chega pela linha de transmissão de energia para distribuição para a sua casa. Por acaso você já viu aí na sua rua um bichinho igual esse aqui? Isso é um transformador. Ele está transformando a voltagem que chega pela linha de transmissão para a tensão doméstica, para a tensão para você usar na sua casa. Beleza? Então, um transformador é isso. Ele existe na sua vida para isso. Transformar a tensão, a diferença de potencial ou a voltagem da rede elétrica. Beleza? E aí, como funciona um transformador? Eu vou explicar aqui, você vai entender e nunca mais vai esquecer. Como funciona um transformador? Dentro do transformador, ele tem um esquema desse aí, ó. Ele tem uma barra de ferro envolta por espiras de um lado e espiras do outro. Ele tem aqui um primário, tá? Ele tem aqui um primário e um secundário, que o primário é a entrada e o secundário é a saída. Eu recebo aqui uma tensão, tá? Eu recebo uma tensão e uma corrente, e essa corrente vai percorrer essas espiras. Essas espiras, pela lei de Faraday, elas geram um campo magnético oscilante aqui nessa barra de ferro, que por sua vez, esse fluxo de campo magnético vai gerar, por fim, uma corrente induzida no secundário, nessas espiras do secundário. E aí eu tenho aqui uma saída de corrente. Detalhe, essa variação de espiras vai gerar a diferença de corrente, a diferença da amperagem. E essa diferença de amperagem, naturalmente, vai gerar uma diferença de tensão. A tensão de saída vai ser diferente da tensão de entrada se o número de espiras for diferente. E nesse sistema eu vou ter variação de corrente, eu vou ter variação de DDP, de tensão. Mas uma coisa não vai variar, que é a potência. A potência ela é constante, tá? Tanto no primário quanto no secundário. O exercício disse que o transformador é ideal, ou seja, as espiras, né, os cabos das espiras, os fios das espiras não têm resistência interna. Com isso, a potência do primário vai ser igual à potência do secundário. E nós sabemos que a potência é dada pela fórmula a corrente vezes a DDP. Beleza? Então, a corrente do primário vezes a tensão do primário,
ela vai ser igual a corrente do secundário vezes a tensão do secundário. Beleza? E aí eu consigo colocar essa fórmula aqui, ó. IP vezes IS é igual a US vezes UP. Essa é a nossa primeira fórmula. Tranquilo? A outra fórmula que nós podemos deduzir é o seguinte: eu tenho uma corrente, beleza? Aqui no primário, por exemplo. No primário eu tenho uma corrente, tá? Dado um número de espiras. Enquanto mais espiras eu aumento, o que acontece com a corrente? Eu estou distribuindo a corrente. Se eu estou distribuindo a corrente, eu estou reduzindo a corrente. Portanto, o número de espiras ele é inversamente proporcional à corrente, tá? E outra, como eu não tenho perda de potência, essa constante, esse fator I vezes N, ele também é constante. I vezes N no primário, número de espiras do primário é igual a corrente no secundário vezes o número de espiras do secundário. N é número de espiras. Ok? E aí eu fico também com a fórmula. A corrente no primário sobre a corrente no secundário é igual ao número de espiras do secundário dividido pelo número de espiras do primário. Esta também é uma fórmula válida. E também eu consigo extrair uma terceira fórmula. Verifiquem essa fórmula aqui que eu vou chamar de 1 e verifiquem essa fórmula aqui que eu vou chamar de 2. Se eu fizer 1 dividido por 2, eu vou ficar com IP corrente no primário vezes a DDP no primário, dividido pela corrente no primário vezes o número de espiras do primário. É igual a corrente no secundário vezes a DDP no secundário, dividido pela corrente no secundário vezes o número de espiras no secundário. E aí vocês notem que a corrente ela vai cancelar e eu fico com a fórmula da tensão em função do número de espiras. Beleza? Sobre NS. Então essas três fórmulas aí são cruciais para eu conseguir resolver as questões de transformador. Agora você já sabe o fundamento do transformador, para que ele serve, o que ele faz na sua vida, beleza? E agora é só fazer o quê? Só aplicar a fórmula, tá? Vamos aqui então, ó. Vamos calcular a DDP, a corrente do primário. Ele falou que a potência é igual a I vezes U. A potência ele me deu, 440. A corrente no primário é o que eu quero saber. E a tensão ele me deu também, que é 220. Então a corrente no primário é igual a 440 dividido por 220, que é igual a 2 amperes. Beleza, eu tenho a corrente no primário. Eu tenho a corrente no primário, eu tenho o número de espiras do primário e o número de espiras do secundário. Com isso, eu consigo aplicar qual fórmula? Esta fórmula. IP sobre IS é igual a NS sobre IP. Então vamos lá, trazendo essa fórmula para cá. Corrente do primário, acabei de calcular, é 2. Dividido por corrente no secundário. Eu sei qual é a corrente no secundário? Não sei. Inclusive é o que eu quero saber, né? É a corrente no secundário e a potência no secundário. A potência no secundário é de boa, ela não varia, é constante, 440. Mas a corrente eu não sei. Então o número de espiras... número de espiras no secundário, 10.000. Número de espiras no primário, 20.000. Ele me deu. Se eu cortar todos esses zeros, eu fico que a corrente no secundário, esse S passa multiplicando 1 e esse 2 passa multiplicando aquele 2. Então a corrente no secundário é 4 amperes. E a potência é 440 watts, porque não tem alteração. O transformador é ideal. Beleza? Qual é a alternativa que me mostra que a corrente é 4 amperes e a potência é 440? É a letra B. Beleza? Letra B de beleza. Se você gostou da solução, já sabe, curte,
compartilha, se liga aí para as próximas soluções. Valeu!